Vamos começar, Bruno? O importa, Vamos lá. eu sempre coloquei o pressuposto seguinte no canal. Se tiver uma pessoa vendo, duas, três, são as pessoas mais importantes do mundo. A gente tem muita questão da criar rede social, as pessoas querem seguidores. Na verdade, que não dá valor aos principais seguidores, são os primeiros seguidores seus. São os mais valorizados que devem ter valor, né? Concordo plenamente. A gente muda vidas de poucas pessoas e ao tempo vai mudando, multiplicando. Terezinha tá Isso. aí, meu pai, Claudiano e Bruno. Daqui a pouco eu chamo o Efeito pessoal. dominó. Bruno, vamos continuar a conversa da semana passada? Só que eu tenho umas perguntas para desafiar você aqui, que você está preparado, né? Poxa, que legal. Vamos lá. Muito Até bom. hoje a gente tinha conversado sobre a sua vida. Você tem um diagnóstico por tempo, porque se a gente pergunta o diagnóstico, pergunta como é a sua vida. E, bom, eu vou colocar esses dois vídeos que está gravado na live no YouTube depois. Por isso que eu estou perguntando você. Que aí quem não viu a parte anterior vai conseguir ver os dois vídeos juntados na plataforma. Então não importa assim, às vezes a gente acha que vai repetir alguns assuntos, mas que repita também tem importância. Me conta uma coisa, cara. Então você tem diagnóstico desde o ano passado, diagnóstico oficial, esse ano, né, em fevereiro? Esse ano. Um Assim, pouco do ano passado, e um pré-diagnóstico ano passado, e o diagnóstico definitivo, digamos assim, no início desse ano, em fevereiro. eu vou chegar de uma maneira bem assim, bem direto com você. Se pegar um dia seu assim, um dia não. Qual a situação, Bruno, que você, porque você contou um pouco como é que você descobriu a doença, você começou a tremer, ficar rígido, e o colegas começou a notar. Qual a Isso. situação hoje, 13 de maio de 2021, que você mais tem receio de sentir com Parkinson? Ou qual a situação que você mais sente sintomas? É um contexto específico? É algum lugar que você vai? É perto de algumas pessoas? Se você puder responder isso, se não quiser responder, bem, não precisa responder. Se tiver afligir a sua privacidade, né? Claro, não, Então, imagina, vou compartilhar tudo aqui com vocês, o livro de páginas abertas. isso. Isso. Obrigado. Ó, na verdade, mestre, eu gostaria até um pouco de retroceder, regredir um pouco, a contar a minha história um pouco mais detalhada, que talvez, assim, possa ajudar alguém a identificar algum ponto parecido, semelhante com a minha trajetória, né? Apesar dela ser ainda inicial, digamos assim, pós-diagnóstico, mas ela já traz um pouco antes do diagnóstico, um tempo de convivência com a doença que eu ainda não sabia, e tem um período pré-percepção de alguma coisa que é o que eu vivia antes, né? Então, eu acho que é importante eu delinear um pouco essa trajetória para, eventualmente, ajudar alguém também que possa estar passando por uma situação similar, alguma coisa do tipo, assim, porque a gente sabe que a doença de Parkinson ela é muito individualizada, cada um manifesta de uma forma. Claro. A circuitaria neuronal que é atingida ali é muito única de cada um, é muito individual. Então, cada um vai manifestar uma velocidade, uma gravidade, uma progressão, sintomas muito diferentes um do outro, né? Uhum. Eu comecei, para me apresentar melhor para vocês, e é um prazer estar aqui, Romulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto. Para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio, né? Uma lei privada, privilégio de estar aqui junto com vocês, com muita satisfação, sem demagogia. Porque realmente, assim, fez um impacto na minha vida e eu acredito que possa fazer em outras vidas também, muitas outras vidas também, futuramente. Eu sou cientista da computação, sou formado desde 2009. Eu trabalho mais com a manutenção de equipamentos eletrônicos atualmente, sou servidor público. Nas horas vagas eu gosto de fazer caricaturas, desenho, minha arte. Desde pequenininho, desde os 3 anos de idade, eu gostava de desenhar. E agora eu encontrei mais como uma forma de refúgio, assim, para eu poder conseguir atravessar esse momento, assim, tempere com mais suavidade. Então, em 2009 eu formei em computação, trabalhei 3 anos como professor de um curso técnico em informática. Quando você fala que quando você tem uma pessoa seguindo, eu concordo plenamente e digo por quê.
Eu falava isso para os meus alunos. Eu falava, olha, se eu tivesse um aluno aqui interessado na minha aula, para mim já está valendo tudo. Massa, Porque aquele aluno ele pode repercutir, virar um efeito cascata dominó que pode levar a informação muito mais adiante. Então, para mim, já estava valendo. Trabalhei 3 anos como professor até 2012. Eu lembro, Rômulo, que em 2012 eu senti assim, e aí hoje eu fazendo um retrospecto, eu associo, eu considero que ali já, se não foi o start da doença, já era um sinal dela. Eu senti uma forte crise existencial da vida. 2012. 2012. Eu olhava para os lados assim, eu não enxergava sentido nas coisas, eu me perguntava o porquê daquilo ali, eu olhava para as mãos. Era um vazio existencial tão grande, tão repentino e momentâneo, assim, foi inesperado para mim. E eu fiquei sem entender aquilo e tal, tudo mais, beleza, mas consegui trabalhar um pouco e retomar o significado que a vida me tinha. Aí, quando foi em 2019 que apareceu os meus primeiros sintomas, né? No início, pelo menos os que eu percebi. E agora, 2 anos depois, 2021, eu fui definitivamente diagnosticado. Então, eu imagino que talvez a minha doença tenha começado lá em 2012, porque, na verdade, ela começa anos antes. Anos antes ela tem manifestação. Isso. O start ali da degeneração neuronal das células dopaminérgicas, ela já inicia-se bem antes. E eu vou depois, num ponto mais à frente, falar o porquê que eu estou contando tudo isso para dar o significado dessa introdução. Fique tranquilo, você hoje brilha, você vai brilhar hoje. E eu estou adorando esse bate-papo aqui, esses 2 dedos de dopamina, né? Não é nem 2 dedos de prosa. Isso aqui, rapaz, nós podemos chamar o Trajetórias com Pares como... Cara, parabéns, como 2 dedos de dopamina, um copo de dopamina. Porque... 2 dedos de dopamina, você põe DDD, 2 dedos de dopamina. Cara, isso aqui lidar com gente da ciência de computação. Se a pessoa já puxa, legal, mas fica tranquilo que hoje você vai brilhar. E vou falar algumas coisas assim, baseado no que você falou, porque o principal momento de que a gente está na conversa, em qualquer coisa da vida, é estar presente na informação que está rolando. Não é pensar na música que eu tenho que tocar amanhã no violão, não é pensar na reunião que eu tenho amanhã cedo. É estar aqui, porque se estando aqui, cara, vai conectar e vai ter mais dopamina. Então aqui você vai aprender mais. É estar presente, porque tudo que você fala aqui tem sentido. É o seu sentido. Então, diga. Com certeza. E assim, para mim, vocês aqui, Cidinha, o Rômulo, todos os que eu já assisti às lives, né? A Claudiane, também conterrânea, a Jéssica, Regiane, como é que é o nome dele, rapaz? São 2 com o mesmo nome, o Jair, né? Os 2 Jairs que tem. Um Jair com 18 anos de Paxos, você vê lá tranquilidade, uma calmaria, que você fala, poxa, que bacana. Então, assim, dessa turmona, assim, eu sou o caçulinha aqui que estou entrando agora aí no ritmo. E olhar para vocês e me inspirar e espelhar em vocês é muito importante para mim, porque me dá forças. Porque aí eu penso assim, poxa, porque respondendo a sua pergunta, voltando um pouco, você falou assim, quais são as suas frustrações, seus anseios, suas angústias hoje? Assim, por exemplo, minha perninha agora está tremendo, a esquerda aqui, ela é tipo um incômodozinho, sabe? Ela fica tremendo como se fosse uma mosca, eu vou lá e dou um tapa nela, ela para um pouquinho, aí daqui a pouco ela volta de novo, 2 segundos depois ela volta de novo a tremer. A mão já está um pouco rígida aqui, a mão esquerda, sem muito movimento. Aí, assim, isso angustia um pouco pela perspectiva que a gente tem de que a gente vai diminuir essas capacidades, vai ficar mais difícil. Na verdade, Rob, só voltando mais um pouquinho, quando eu tomei a dose de Plasil na veia, deu ruim. Em outubro, que eu piorei drasticamente, eu entrei em desespero. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se for Parkinson, porque eu já estava meio desconfiado, suspeitando. Eu pensei, se for, eu tô ferrado, para não dizer outra palavra que começa com F. E esse dia. E aí. E aí, rapaz, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Aí teve uma live sua, Romulo, para você ver o quanto é importante essa participação, essas lives que vocês, o pessoal do Vibrar, entre outros, promovem para a comunidade
recém-parkinsoniana, entre outros, que eu vi a Márcia Góes. Márcia Góes, Marcinha. Isso, a Márcia falou, olha, eu tomei um remédio no hospital, passei 15 dias quase que paralisada. Captopril. Isso. Aí eu fiz um link, eu pensei, poxa, rapaz, então agora eu entendo, ou creio que entendo, mas é quase certo que sim, que o que me fez tão mal foi aquele remédio que eu tomei, que depois eu pesquisando vi que ele é um bloqueador dopaminérgico, etc e tal. Aí eu atribuí e associei com aquela tomada de remédio e graças a isso eu tomei um alívio, porque vi essa informação numa live sua. Então, assim, de lá para cá eu venho devorando lives assim do pessoal, as suas, principalmente seus vídeos, a participação que você fez com a Daniela do Vibrar, com a Cidinha também, entre outros. Eu venho acompanhando e venho coletando essas informações, incorporando e construindo essa coxa de retalhos, né, esse mosaico de informações, de conhecimento que me dão suporte, gás para continuar seguindo em frente com mais ânimo, com mais esperança. Tem uma frase da Cidinha que eu lembro de uma live que eu assisti com ela, acho que era ela e a Jéssica, ou era a Regiane, acho que era a Regiane, ela e a Regiane. Esses dias eu vim lá da casa da minha mãe, eu refletindo, que ela falou o seguinte, ela falou que seus pensamentos te trouxeram até aqui, e é daqui que eles vão te levar. Aí eu interpretei aquilo da seguinte maneira, eu pensei assim, cara, realmente, porque, por vezes, a vida perde seu sentido, sabe, Romulo? Nesse momento, a vida perde um pouco do seu brilho, assim, você, poxa, e agora? Parece que a vida se acabou ali e tal, você tem uma sensação de finitude da vida bem ali. Daí, eu pensando sobre isso, eu lembrei, assim, que, tipo, realmente, os meus pensamentos me trouxeram até aqui, havia um sentido de vida até aqui, que eu preciso resgatar, ele não deixou de existir, eu não posso deixar com que o Parkinson, que é uma parte pequena da minha vida, apesar de importante, a gente tem que considerá-la e tem que cuidar muito bem, tratar, mas é uma pequena parte da minha vida. Do nosso cérebro, a gente tem 86 bi com B de bola, como disse Ciro Gomes lá do Ceará, bilhões de neurônios, e só a pequena parte ali do mesencéfalo, substância negra, que tem, tem as células dopaminérgicas que produzem a dopamina, etc. e tal, causa efeitos desagradáveis na gente, causa. Mas a gente não pode deixar de considerar toda a outra parte que prevalece, que é substancial e muito maior do que essa pequena que nos incomoda. Então, assim, essa frase que a Cidinha falou, para mim, foi muito importante também. Porque aí eu retomei, eu pensei, realmente, por que eu vou achar que o sentido da minha vida acabou aqui, sendo que eu tinha um sentido de vida pregresso, estava bem até ontem, e por causa desse fato, desse episódio, eu acabei perdendo ele. Não posso deixar isso acontecer. E outra coisa também, por que eu falei que eu acho que comecei a minha doença em 2012? Porque aí eu penso, olha só como a mente da gente é importante. Eu já tenho a doença, talvez, esse tempo todo, no mínimo 5 anos para trás eu já possuo ela, né? Ela já está instalada em mim, só que eu não tinha o conhecimento dela, que só foi confirmado com sintomas motores que vieram se manifestar com a baixa dos níveis de dopamina. Então, eu passei esse tempo todo com ela, com o sentido da vida, significando a vida, tendo um significado, tendo alegrias, tendo felicidades, etc. e tal, sofrendo alguns sintomas pré-motores que hoje eu associo. Por exemplo, eu lembro que eu tinha muita vermelhidão no olho, irritação no olho, é oriundo. Eu lembro que eu tinha muita caspa, seborreia, também é um sintoma premotor. Oleosidade, né? Oleosidade da pele. Teve insônia? Não, insônia não. Insônia eu não cheguei a ter ainda não. Graças a Deus, e tomara que assim, por um bom tempo. Fala essa palavra ainda não. Ainda você está chamando, vai vir. Ainda, vem. Verdade, é verdade. Não tenho nem vou ter, se Deus quiser. Verdade. E eu apresentava alguns sintomas premotores, outros sintomas que eu apresentava, premotor, eu falo isso assim porque posteriormente as pessoas podem se identificar em alguma coisa, né? E despertar um pouco o alarme, a visão para esse sentido também. Lógico que esses sintomas não querem dizer que a pessoa vai ter Parkinson, mas as pessoas que têm Parkinson normalmente podem apresentar esses sintomas. Outro sintoma também que me apresentava, que era relativamente comum,
era sudorese, eu transpirava muito. É muito calor, eu transpirava. Então, hoje eu vejo, como eu estou tratando, meus pensamentos eram um pouco mais embolados. Então, não vou dizer que depois do Parkinson eu comecei a pensar melhor, não vou dizer isso. Eu vou dizer que depois que eu comecei a tratar do Parkinson, que começou há 10 anos atrás, eu voltei aos meus trilhos mais ou menos normais. Então, na verdade, eu melhorei do que eu estava, não piorei, né? Porque, na verdade, eu já venho com a doença me acompanhando, é meio lógico, é meio sem sentido isso, mas... É bom você falar que você até adiantou uma pergunta que eu falei para você, mas depois fala, né? Continua. Então, Rômulo, assim, eu venho passando por esses momentos e lembrando, por isso que eu te contei que eu acho que comecei há muito tempo, e aí eu construí e pensei, poxa, realmente a vida não pode perder seu significado aqui. De forma alguma, passa os momentos em que a gente sente assim que a coisa meio que desandou, perdeu o brilho, assim, o sentido, então você olha meio nublado o céu, mas aí você lembra dessas situações, desses pensamentos, das lives que eu acompanho de vocês e tudo mais, e aí você vai montando um conjunto aí de pensamentos que te auxiliam nessa empreitada, né, que a gente tem que lidar agora, dia a dia, e daqui em diante é só a batalha diária, que a gente vai ter que ir se adaptando a ela. Verdade. A Cidinha quer falar aqui, eu quero só comentar um negócio, Cidinha, antes de falar. Isso é tão importante que a gente tem coisas que a gente aprende. Porque o que é o processo de aprender? É você receber a informação, você executar aquela informação, comportar-se conforme aquela informação, e você sentir. Quando você vai andar de bicicleta, você recebeu informação que é perigoso cair. Você tentou, até sentir muita dor ali. Aí quando você sentiu que você pode, e esse processo de sentir aquela coisa, não é tão racional. Ele não é racional, ele não é tão assim. Você não aprende ele só fazendo escutando um professor dar aula. Você aprende fazendo. Aí há uma barreira de fazer. Só vou passar para a quando lá em 2015, quando eu separei, 2017, quando eu separei, eu me lembrei de uma situação que foi muito quase igual à sua. Eu já estava com Parkinson, mas se eu for lembrar as situações antes do Parkinson, com certeza eu já tinha Parkinson desde 13 anos. Com insônia, com preocupação, perfeitinho da família, o cara tinha que tirar nota alta e ficar preocupado com a imagem. É da aula, é isso aqui, loucura. A gente não para para pensar. Mas um dia que eu separei, foi uma semana depois, eu estava numa... O casamento não estava bom, mas quando separa, você ainda fica assim, não, acabou. Até que as coisas ruins a gente fica lembrando, né? E esse dia, eu falei assim, eu vou dar um dia para mim de descanso. Eu não sei de onde a intuição bateu, eu falei assim, eu vou descansar. Aí fui ao shopping, eu estava no doutorado, tinha um shopping perto da Universidade Católica de Brasília, lá na Asa Norte. Entrei no shopping e fui almoçar. Eu comecei a olhar para as pessoas passando. Olha o que eu estava pensando. Será que esse povo sabe o que eu estou passando aqui? Eu falei assim, o povo correndo, pessoas rindo, pessoas bravas. Eu falei assim, não vou ficar aqui não, vou pegar minha marmita, fiz uma marmita japonesa, eu gosto muito de comida japonesa, pus no carro e eu vazei. Fui lá para quem é de Brasília, sabe, vai saber, a torre de TV lá do outro lado do lago, a torre de TV nova, digital. Eu vi ela lá. Eu sentei aqui a torre de TV e lá tem um horizonte. Você consegue ver o lago de Brasília, bonito, um lugar lindo, que você consegue ver bem no alto. E eu olhei para frente, eu sentei lá e pensei, eu vou ficar aqui 2 horas sentado, comendo essa comida. Comi, acabei de comer com o pratinho do lado de plástico. Cara, eu fiquei olhando. Olha como é que essas coisas já aprende. Depois vai ler no livro, os caras explicam isso. Eu olhei assim pro fundo, tremendo, estava ruim demais. Aí eu olhei assim e falei, gente, esse lago de Brasília, né? Onde esse lago foi construído? Um lugar que só tinha secura. Veio um cara aqui e construiu um lago, olha que virou cidade, né? Comecei a pensar na vida, sobre o que... Ali parece que eu senti tão perto da natureza que eu fiz uma pergunta. Vem cá, se o mundo, que estava seco há pouco tempo atrás, há 60, 70 anos atrás, que era seco, e olha a maravilha que o homem fez, aliado à natureza, que a água é a natureza. Cara,
não é um Parkinson, não é um casamento que eu perdi que vai tirar a beleza da minha vida. Ali eu entendi que a conexão natureza, mente, corpo, alma, parece que ele foi sentindo, ali eu aprendi. Aí você pega um livro aqui e fala, você tem que conectar com a natureza, você tem que dar tempo à sua alma, mas o seu corpo, a nossa mente, ela tem um tempo dela de aprender. Você tem que dar oportunidade para aprender. Esse momento de parada, esse momento da torre de TV, foi fantástico. Eu saí de lá, cara, com tanta coisa que eu aprendi, só de me perguntar o que eu estava vendo, observar aquilo lá. Se vocês verem um dia a visão que tem a torre digital aqui de Brasília, vocês vão falar assim, lembrei do Ron, porque lá foi um dos marcos ali, que eu falei assim, agora eu sei o que é espiritualidade. Porque a gente fica do lado dos animais, o famoso abraço à árvore, que você tem a valor na natureza, que você dá valor na vida do ser humano, mas nesse momento de sofrimento, você dá contato, parece que sente mais. Isso. E teve um ponto interessante que você falou aí, Romulo, que eu quero retomar, que foi muito bem colocado, a questão da sistematização. Nós, parkinsonianos, por assim dizer, outras pessoas preferem portadores da doença de Parkinson, nós somos normalmente muito sistemáticos. Eu recebi essa informação de uma médica que eu achei muito interessante a explicação lógica que ela me deu. Eu pensei, poxa, realmente isso explica tudo o que aconteceu na minha vida pregressa. Ela falou, normalmente a gente é muito sistemático, por quê? Porque você já está perdendo dopamina. Pensar em possibilidades, pensar em alternativas. Grandes empresários, por exemplo, não pensam em que roupa vão vestir, vestem a mesma roupa. Mark Zuckerberg do Facebook veste a mesma roupa há 20 anos. Por quê? Porque pensar nas possibilidades consome energia, consome dopamina. E aí o sistemático, ele tipo assim, ele não pode pensar em possibilidades, porque se ele fizer isso, ele se perde, ele se embaralha. Então, assim, a gente escreve um script, faz todo um roteirinho certinho. Se sair daquilo ali, a gente se perde. Meu Deus, e agora, como é que eu faço? Então, depois que ela me explicou isso, eu falei, caramba, então realmente, desde a época lá da escola, eu lembro que uma vez, numa formatura, eu, como professor, tinha uma aluna que ela não tinha participado do evento da formatura. E de última hora ela chegou dizendo que precisaria, que teria que participar e tal, e eu já tinha montado a apresentação e retirando ela, porque ela não iria participar, e de última hora acabou que deu certo. Eu vi, aí eu me perdi, me embananei, me embaralhei todo. Por quê? Porque saiu do meu script, saiu da minha rotina do que estava previsto. E aí, quando você tem que pensar em possibilidades, multitarefa, você vai para o pau. Então, tá aí a explicação do porquê que normalmente nós somos sistemáticos. Outra coisa que você tocou e que é importantíssima, é a questão dessa conexão com a natureza, de você enxergar o todo e a potencialidade humana, que eu acho uma dicotomia muito interessante, porque apesar de você ser incrível, seu corpo é incrível. Seu corpo é um exército de batalha que luta a seu favor de forma incrível. Se você for pensar, esses dias eu fui deixar um lixo ali fora, até comentei na outra live com o pessoal. Aí eu olhei aquele céu azul lindo, rapaz. Eu pensei assim, caramba, meus olhos estão lutando por mim. Estão aqui bons, olha, apesar de uma miopiazinha e tal, mas ainda estou enxergando muito bem, assim, um azul desse céu bonito. Aí eu pensei, caramba, o intestino que a gente tem, que está lá, trabalhando, os rins, que eles vão se manifestar daqui 20 anos. Se você deixar de tomar água hoje, daqui 20 anos eles estão gritando. Aí você tem um pulmão que está ali, ó. O coração seu está te aplaudindo o tempo todo. Ele está ali batalhando, lutando por você. Por que eu vou desistir se eu tenho toda essa equipe, esse batalhão, esse exército, sem contar fisioterapeutas, psicólogos, né, os médicos, psiquiatras, cuidadores, família. Então, gente, é muita gente lutando pela gente. A gente não pode desistir. Ô, Bruno, quando a gente pensar em desistir, a gente lembra disso. Essa analogia do coração aplaudindo, isso é fantástico. O coração da Cidinha está aplaudindo falar com nós. Eu acho que vou abrir o microfone para ela, porque ela pediu falar, eu falei na frente. Depois já foi, porque o coração fica batendo palma. Diz aí, Cidinha. Eu vou falar um negócio de bruxa aqui. Porque na hora que ele falou aquela palavra, que você falou assim, não fala essa palavra que você está chamando. Ainda? Pois é. Tem 22 anos que eu fiz um curso legal pra caramba, porque o pessoal não achar que eu sou doida, mas eu sou meio doida.
Eu fiz curso de astrologia, numerologia, esoterismo, porque, inclusive, o seu pai está aí hoje? Meu pai está aqui, ele está escondido. Pois é, ele vai me entregar para o conselho lá. Então, o que acontece? A Bruna chegou também, a Bruna, a Viviane. A Bruna, pois é. Esse povo tudo vai me entregar no conselho. Aí, o que acontece? Através disso, aí eu começo a olhar quando meu paciente entra, né? Porque ainda fiz leitura corporal. Aí eu vou olhando meu paciente por ali e tem tudo a ver. Então, aprendi 2 palavras. Uma mulher, que ela chama Mônica Bonfilho, eu gosto muito dela, fiz um curso com ela no Rio, muito interessante, curso de tarô com ela. E ela, na época, falou de 2 palavras que eu uso para mim e dá muito certo. Quando acontece alguma coisa que a gente pensa que está meio negativa, a gente usar essa palavra inconstância, a gente corta tudo o que vier de ruim. Quando você fala a palavra inconstância, acabou. É como se você passasse a régua. Entendeu? E quando você está num momento igual esse, que você está nesse momento que você estava lá vendo longe, esse menino hoje, eu saí de uma live com ele, agorinha mesmo, segundo ele, a primeira live dele, eu não achei, não. A live dele foi show, com o cara, show pra caramba, o cara é... Hipnose. Inclusive, fui eu que coloquei lá, tá, o Bruno, meu primo que curou da gagueira, foi meu primo. Ah, legal. Foi meu primo. Então, a palavra momentum. Entendeu? Se a gente falar a palavra momento, é M-O-M-E-N-T-U-M. A palavra momento, a gente reforça aquele momento de melhorar as coisas. E eu venho usando isso. Entendeu? Então, quando eu recebi o diagnóstico do Parkinson, na hora eu falei da inconstância. Não quer dizer que você não vai ter os altos e baixos. Tem sim. Mas é interessante. Isso daí, gente, parece brincadeira, mas acredito, o negócio funciona. É muito interessante isso daí. Porque na hora que você falou, eu achei interessante que o Romulo veio na hora. Não fala assim, porque senão você vai... Aí eu lembrei desse meu... Isso que eu queria te falar na hora dessa palavra, inconstância, desse momento. Quem é cientista acha isso uma loucura. Eu já tenho a minha psicóloga, que ela olhou para mim e falou assim, Dinho, isso tem muito a ver a gente fazer umas coisas. Cada um pensa de um jeito, né? Mas eu aprendi isso há 22 anos que eu aprendi isso. Eu não esqueço disso de jeito nenhum. Não esqueço. É porque, vou te contar como é que funciona isso, pelos meus conhecimentos. Quando você fala uma palavra que fez sentido para você, que é a inconstância e o momento, fez sentido e você relembrou alguma situação de enfrentamento, o que acontece? Querendo ou não, você está... Porque a hipnose fala muito disso, PNL, você está ancorando a emoção daquele momento. Está nos livrinhos falando sobre isso. Eu vou ancorar uma emoção. Porque inconstância, para mim, pode ser um significado, para você ser outro. Agora, como que você estava naquele momento, que você sentiu, aí que eu falo que o sentir não é racional. O sentir não é vir dar uma aulinha aqui de sistemas, teoria do sistema, e falar a informação. O sentir é você pegar a informação ali, colocar na sua vida. Colocar na sua vida. Aonde eu vivenciei isso? Por isso que tem pessoas que falam assim, não adianta nada escutar lá, é porque eu vou lá e depois vou embora, o Romulo falou tal coisa. Não fez sentido naquele momento. Mas daqui 2, 3 anos ela pode lembrar essa palavra. Por quê? Ela vivenciou aquilo que eu passei. E cada um tem seu tempo. Quer dizer, o processo de sentir é muito ligado à intuição. Não neguem a intuição de vocês. A intuição de saber o que meu corpo está me dizendo nesse momento. Cara, porque nós somos só ligados ao que eu usei de remédio, o que eu fiz de exercício, o que eu passei mal à noite. Tá, esses são os aspectos ambientais. Mas o que o seu corpo está pedindo é uma junção entre o que você vivenciou ambientalmente e o que você está fazendo comportamentalmente e cognitivamente. É pensamento, ação e emoção. E nós voltamos sempre, o médico me passou tal coisa. Eu fiz uma maratona hoje, por isso que eu estou quebrado. Não, cara. A maratona para um pode ter sido mais quebrada do que para outro. Já viu, assim, quando você sai de uma reunião pesada, que você sai cansado? Aquela emoção foi diferente. E às vezes uma palavra dali te ancora com uma coisa. Então, isso aí se chama-se condicionamento operante. Que a PNL estuda, que... Então, no Parkinson, o que está te condicionando a sentir sintomas? Por isso que eu coloquei essa pergunta, a sentir sintomas. Então, por exemplo, quando é que mais sente sintomas? Alguma coisa te ancora
a ficar pior ou ficar melhor. E é tudo na vida, gente. Quando vai num lugar, eu já tive aqui. Nossa, mas aí você lembra de uma pessoa, lembra da emoção que você sentiu, e é tudo momentâneo. Aí vem os pensamentos. Eu não consegui participar da live de hipnose, não, mas eu queria ter participado, hein? Ficou gravado, Bruno? Ficou lá no perfil. Legal. Rômulo, O cara é bom. Ele é muito bom. O Vinícius é muito bacana. Isso. Uma coisa que você falou da questão do significado que você dá naquele momento, que você percebe aquilo, e realmente eu concordo plenamente com você, com o que a Cidinha falou também, porque eu vejo assim, quando eu coloco o termo ainda, no meu significado hoje, eu coloco assim, que eu não desconsidero a possibilidade. Porque, tipo assim, eu não posso viver de ilusão, eu preciso viver de esperança. Então, muitas vezes a gente pensa assim, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou usar o termo ainda porque eu não quero trazer nesse significado que eu também considero, que realmente ele, né, se enquadra dentro do que você tem como significado desse termo. E aí você pensa que você não vai ter aquilo e de repente você tem. E aí você é pego, você se frustra, porque você gerou uma expectativa, uma ilusão em cima de algo que só o futuro pode provar. Então, quando eu uso esse termo, eu considero assim, no sentido dele significar que eu considero a possibilidade daquilo acontecer por conhecer o conjunto de sintomas que a gente tem um potencial com a doença de apresentar. Mas eu também lembro que cada um se manifesta de um jeito. Então, assim, como eu não tenho tremor, eu sou um misto entre tremor e rigidez, porque eu tenho rigidez na mão e tremor na perna. Então, eu estou aí mais ou menos no meio do caminho, né, pessoal? Então, assim, quando a gente se mantém a esperança, sem estar iludido, a gente se prepara para um eventual combate. Hoje, eu já meio que, tipo assim, eu já considero as possibilidades e eu estando ciente delas, eu posso me antever e me preparar para ou diminuí-las caso elas aconteçam, amenizá-las ou evitá-las até. Porque, por exemplo, eu sinto que eu tenho uma rigidez aqui um pouco aqui no maxilar, aqui na boca. Então, aqui nas minhas expressões faciais, eu costumo ser uma pessoa, eu gosto de pessoas positivas, eu gosto de ser positivo, porque o meu modo de ver sempre procura enxergar onde há mais coisas positivas do que negativas, né? É clichê, como eu falei, a gente olhar sempre o lado mais cheio do copo. Então, assim, eu vejo que, assim, as pessoas positivas, elas vão muito mais longe e melhor do que aquelas que não são, aquelas que só enxergam o lado negativo, aquelas que só enxergam, que só reclamam, que não sei o quê e tal. Então, o Rômulo, por exemplo, para mim, o pessoal, todo mundo que está participando, a Claudiane, que eu já vi alguns vídeos dela, lutando ali, fazendo a fisioterapia dela, fazendo como é que chama? Não é a fisioterapia, é aquele que tem mais musculação, agora esqueci a palavra. A Cidinha, eu acho que é o Pilates. Isso. Então, assim, eu vejo que os otimistas, aquelas pessoas assim, cientes da realidade, mas que têm uma visão aprimorada do lado bom da coisa, elas levam muito mais leve o processo, vão muito mais longe. Quando você encara as coisas de um modo mais bem-humorado, a Cidinha mesmo brincando, falando que a corda durinha travada e ela só falta se acabar de rir de si mesma. Eu falei, poxa, que legal, eu quero também chegar a esse estágio de pegar e rir de mim mesmo, dos meus sintomas. Quando eu não conseguia abrir a mão, eu ir com a outra mão assim e abrir. Abre aí, cara. As mãozinhas postas, né? Então, as irmãozinhas. Então, assim, é nesse sentido, sabe, Romulo? Que eu penso, quando eu me refiro ao termo ainda, é porque eu considero a possibilidade, apesar de não estar torcendo por ela, mas eu considero que, caso ela ocorra, eu possa me preparar, possa me antever para eu minimizar os seus impactos. Cara, que show, que show. Porque a gente tem que ser um otimista realista ao mesmo tempo, né? O otimista não iludido. Isso que você está falando, tem pesquisas que comprovam, tá? Não estou falando, a gente fala aqui da nossa experiência, mas as pesquisas comprovam que o otimista vive mais tempo, tem mais
ganhos de empreendedorismo. O que eu quero dizer é, que é o seguinte, que eu até responder uma pergunta que eu te fazer. Quando você percebe maus sintomas, quando você percebe como é que mudou sua vida, eu queria falar uma coisa que eu faço no princípio, que chama-se você lidar com a sua intelectualidade, com a sua intimidade. Quando eu pergunto para você como é que está as suas principais situações, eu vou perguntar, sabe que esse cara está analisando? Porque tem gente que está sofrendo sintomas e só vê o lado externo da situação. O lado de que eu estou fazendo hoje. Não o que eu estou fazendo hoje, mas o que eu estou tomando diferente. É o equilíbrio da vida na questão de você, quando você faz assim, esse retrato, de você buscar na sua história de vida algo que te induz à aprendizagem, você está exercendo uma coisa muito importante, você estudar o seu próprio corpo, estudar a sua vida. Porque uma coisa, isso que vocês têm que notar, Parkinson é um para todo mundo. Estou cansado de escutar que cada Parkinson tem o seu, mas todo mundo quer uma fórmula que mate tudo. Então, como é que você quer? Se todo mundo tem uma identidade, como é que existe um remédio para todo mundo? Por que todo mundo quer tomar vacina? Porque há um componente científico de que a vacina vai atender muita gente. Há componente científico de que a vida equilibrada emocionalmente, ela faz com que você saia do Parkinson, não saia do Parkinson, viver bem com o Parkinson e reduzir sintomas. Agora, esperar a ciência comprovar em um experimento é difícil, porque é complicado você arrumar um experimento tão complexo como esse. Mas as histórias de vida comprovam isso. Dentro de uma micro situação, ela pode ser manipulada para você generalizar aprendizagens. É interessante porque o pessoal então fala que o Parkinson, o meu Parkinson é diferente, eu reajo de maneira diferente. Lógico, gente. Você tem uma história de vida diferente. E a sua história de vida tem que ser analisada. E você só vai analisar a sua história de vida no dia que você parar, pensar e fazer uma anotação dela. E aí, eu vou numa palavra assim, intimidade. A sua história de vida é totalmente ligada ao que você dá intimidade. Se fazer uma comparação, se você chegar hoje, 2 horas da manhã aqui, na sua casa, bêbado, aliás, ver um bêbado na porta da sua casa, 2 horas da manhã, então vem cá que eu quero te mostrar um procedimento para... Você tem Parkinson, porque também o porteiro, você tem Parkinson, eu quero falar sobre Parkinson com você. Você não vai dar intimidade com esse cara. Agora, chegou 2 horas da manhã na sua casa, aí você vê uma ligação de um médico, ou você vai uma palestra de um médico falando do Parkinson. Você vai dar intimidade com o médico. Então, a quem você dá intimidade na sua vida é como você se comporta, cara. Essa live não tem... Eu gosto de dizer, os otimistas estão aqui, os pessimistas não vêm com essa live. Eles não acreditam, estão no outro mal. A intimidade, por exemplo, você se comporta muito conforme você é estimulado. E esse é o famoso, gente, não ande com pessoas tóxicas. Não escute mensagem negativa. É filtrar a quem você está dando moral. Porque o seu valor da sua vida, ele vem lá desde molequinho. Então, são 2 palavras. São intelectualidade e se resgatar a quem você dá intimidade. Eu pergunto a vocês, quem são as referências de vocês hoje? Me fala uma referência sua hoje de vida. Não pode ser o Faustão, né, gente? Olha, Romulo, em primeiro lugar, assim, eu sou cristão, sou católico, né? E, em primeiro lugar, eu tenho a Deus, a Cristo, Jesus, como minha inspiração. Pelo sofrimento que ele passou e tudo mais. E, em segundo lugar, hoje, eu tenho como inspiração também o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, para mim, é fantástico, porque, assim, ele me mostrou e me fez pensar que, muitas vezes, o milagre que acontece com a pessoa, ela não está na cura. Muitas vezes ela está na capacidade de superação e de lidar com aquela situação dia após dia. Eu pesquisei a história dele, tudo, eu já o conhecia, mas aí eu entrei mais a fundo depois do Parkinson. E vendo a história dele, eu pensei, poxa, cara, o cara passou 50 anos paralisado numa cadeira de rodas, mexendo só o olho, produzindo ciência, porque ele é um astrofísico. Eu gosto muito de matemática, eu sou das exatas também, sou de ciências exatas, então eu gosto de física, matemática, essas áreas. E eu pensando comigo assim, a capacidade que ele encontrou de conviver com aquela situação muito totalmente incapacitante, ele só conseguia mexer os olhos,
para se comunicar com o mundo externo. E aí eu pensei, cara, seria muito mais fácil você oferecer uma cura para ele do que oferecer ele passar 50 anos naquela condição. Então, para mim, ele é uma grande inspiração, assim, de luta, e ele é porque era ateu, né? Assim, eu falo isso porque às vezes a pessoa cristã ou que tem alguma religiosidade, alguma espiritualidade, às vezes pensa, mas o cara era ateu, não sei o que e tal. E eu desconsidero isso nesse momento, dessa análise, né? Eu considero assim, quanto ser humano, do aspecto humano dele, o quanto ele foi evoluído, e ele de fato foi um exemplo de que é possível, porque muitas vezes você pensa assim, poxa, tá, mas cada um é cada um, certo? Cada um tem sua individualidade, mas você também, como você colocou bem, Rômulo, nós todos também temos muitos pontos em comum. Muitos. E aí, como ele conseguiu isso aí eu vejo, eu me espelho no seu exemplo, da Cidinha, entre outros, né? Da Daniele, está com 16 anos de Parkinson, está aí. Então, assim, eu vejo esses exemplos e eu falo, poxa, a gente pode, a gente deve, a gente vai conseguir, vai chegar lá. Vai ter dificuldades pelo meio do caminho, como te falei. Não sou aquele cara, não quero ser aquele cara iludido que os outros falam assim, olha, eu conto ou vocês contam? Né? Parece que aquele cara está muito felizinho assim, porque ele ainda está no início, ainda está recebendo as benfeitorias da Levodopa e tal, mas deixa chegar um sintominha a mais, um on-off, um wearing-off, deixa chegar um freezing, deixa chegar... Enfim, eu não quero ser aquele cara iludido que acha que pode não chegar às coisas, mas eu quero ser aquele cara esperançoso que acredita e sabe que é possível chegar lá. É importante que você fale isso aí, quando a gente vê assim, já me afetou muito ver alguns vídeos no YouTube com pessoas tremendo demais, pessoas que estão na cadeira de rodas, e o relato de famílias que o pai aquele vídeo da Xuxa, não sei se vocês viram no YouTube, que fala da mãe da Xuxa. Cara, eu vejo assim, é uma contribuição porque mostra o Parkinson lá na frente, mas será que todos os Parkinson vai ser daquele jeito? O seu avô vai ser igual ao seu final de vida? Ninguém sabe. E não é ser irrealista, é você ver essa situação e filtrar. Peraí, o que aquilo pode me ensinar? Faz essa pergunta. O que aquele cara pode me ensinar? O que eu posso pegar de exemplo dele? E não, como os muitos fazem por aí, o que aquilo está me esperando. Olha como é que são as duas perguntas diferentes. Eu sempre lembro do Tim Ferriss, que fala que a sua vida é proporcional, a qualidade da sua vida é proporcional às perguntas boas que você faz todo dia. Então, se eu vejo uma pessoa com Parkinson lá, quase morrendo, gente, ele não é exemplo para mim. Porque ninguém conhece a vida desse cara. Ninguém conhece a vida, o que ele fez, o que ele arrebentou com o corpo dele, o que ele fez com a mente, o que ele fez com a alma, que médico ele foi, qual época da doença que ele foi. Então, tem todo um contexto, não é a gente apagar essa visão, é você ver o que eu aprendo com aquilo ali. E mais, o pessoal, por isso que eu falo que é toxicidade do grupo de Facebook, assim, porque o pessoal mostra, meu pai está assim, no desespero. É um desespero, parece que está assim, ó, entrando no caixão e tá puxando os outros. Cara, não funciona assim, velho. Pessoas que estão bem informadas não fazem isso. Até porque não tem tempo de falar mal nem de Parkinson. Uma coisa que a gente fez no grupo, assim, esse dia vai lembrar, a gente fala de tanta coisa de estratégias para lidar com Parkinson, da vida, da psicologia, da mentalização, que muitas vezes um resultado fantástico, se chegar no final, sabe o que era? Nós percebíamos que no final ninguém tinha falado de Parkinson. É uma questão de mentalidade. Então, eu acho que nós estamos muito privilegiados nessa conversa, que é uma aula, cara. Isso aqui é uma aula de livros e livros. Vou falar, Cidinha. Vou falar quem que eu lembro, quem que me motiva, que você perguntou aí. O meu é um motorista de Uber. Eu recebi o diagnóstico, você lembra disso? Eu recebi o diagnóstico, a coisa mais interessante. Eu chego dia 3, recebo o diagnóstico do Parkinson, saio de lá, muito, né? Eu já saí assustado, porque ninguém na minha família tem Parkinson, então eu já saí assustadona de lá. Falei, gente, como é que eu falei com meu pai de 90 anos e minha mãe de 90, eu tenho Parkinson? Vamos cair duro para trás. Quando eu saí, aí entrei no Uber.
Eu entro no Uber, foi a coisa mais interessante. Né? 3, e o cara me olhou, quer dizer, ele já sabia que eu estava saindo do local de médico, porque esse local que eu ia, nesse meu antigo neuro, é um local que só tem médicos em Belo Horizonte na área hospitalar, ele sabia. Aí eu entro e, de repente, o cara olha para trás, é tudo bom? Eu falei, meu Deus, eu vou tirar nesse homem figura mesmo, porque na hora que eu não estava querendo conversar, não. Eu estava pensando que eu ia falar com a minha filha, aquela coisa toda, foi muito engraçado. Aí ele olhou para mim e falou comigo assim, nossa, vai chegar o Natal esse ano e vai estar difícil, porque era 3 de dezembro. Eu falei, moço, vai ser difícil. Não tinha pandemia não, né, gente? Foi 2019 que eu descobri. A pandemia começou em 2020. Aí ele virou para mim e falou comigo assim, pois é, mas é uma luta lá em casa séria, porque minha mãe está com câncer terminal. Quando ele me falou isso, eu falei, nossa Senhora. Eu descobri que eu tenho Parkinson agora, e a mãe dele com câncer terminal. Eu falei, gente, esse homem dirigindo aqui. Aí começou a contar a história, né, da mãe dele, mas que ele sabia que a mãe dele ia ter 6 meses só de vida, né, foi um câncer que já vinha de um tempo, e que os filhos tinham reunido para no Natal dar uma viagem que ela queria. Ela não sabia que ela ia receber essa viagem, e o pai topou. Aí eu fiquei quietinha lá, ele falou assim, aí ele vira para mim e falou assim comigo, a senhora teve alguma notícia hoje? Eu falei, gente, eu tive, acabei de descobrir. Como é que eu ia falar do Parkinson, a mãe dele estava morrendo? Difícil, né? Porque o Parkinson é uma coisinha desse tamanhozinho com câncer. Eu falei, cara, pois é, eu sei com essas dificuldades sua aí, e eu acabei de descobrir que sou parkinsoniana. Eu gosto de falar parkinsoniana, tá, Bruno? Eu adoro parkinsoniana, eu acho fantástico. Então, aí o que aconteceu? Eu adoro parkinsoniana. Aí o que aconteceu? Ele vira para mim e fala assim comigo, então a vida da senhora está sem motivação nenhuma, deve estar uma bosta a vida da senhora. O cara, foi meio que atrevido, gente. Muito atrevido, cara. Eu falei, mas o que é esse cara atrevido? Eu falei com esse moço, eu não estou entendendo, senhor. Como a senhora vai me entender? O meu pai foi um cara que perseguiu todo mundo lá em casa. Meu pai trabalhava na Mannesmann, aqui em Belo Horizonte, não é Belo Horizonte, Contagem Betim. E meu pai, ele enchia o saco de todo mundo. Nós tínhamos que ter melhores notas, ele enchia o saco da minha mãe, ele enchia o saco. E domingo, sábado, domingo, enfiava aquele pijama igual o Faustão fala, sentava na sala e torrava todo mundo. Até que o meu pai, aos 48 anos, descobriu que ele tinha Parkinson. Eu fui olhando para ele. Pois é, isso não sabe o que aconteceu com meu pai? Meu pai levantou de lá, meu pai aposentou, pegou o dinheiro todo que ele tinha guardado e viajou para muitos lugares com a minha mãe. O meu pai criou uma motivação. Meu pai hoje é outro pai. Meu pai hoje já está com 65 anos, sabe quanto tempo ele tem o Parkinson? Ele correu atrás e ele fez coisas na vida dele que ele nunca tinha feito, inclusive deixar os filhos em paz e os netos em paz. E ele foi fazer o que a minha mãe queria, que era ter viajado, fazer as coisas que ela queria fazer. Gente, eu vi que aquele homem... Eu acho o seguinte, vou falar um negócio com vocês. Toda vez que me falam isso, eu lembro dele. Quando ele me deixou aqui na porta de casa, ele falou, calma aí, que eu vou lá abrir a porta para a senhora. Eu falei, não, mas eu não estou ruim. Ele falou, não, mas eu quero abrir a porta para a senhora. Porque eu quero... Eu podia dar abraço, né? Eu quero dar um abraço na senhora, porque a senhora vai ver. Ninguém olha para a senhora e fala que a senhora está com Parkinson. Não, moço, eu estou dura, porque eu estava lenta. Depois eu comecei com a medicação, melhorei, né? Mas ele falou comigo, não, a senhora vai ver a motivação que a senhora vai ter na vida da senhora. Porque, 9 anos a senhora está viúva, que a senhora me contou. Filha da senhora mora em Curitiba, a senhora mora em Belo Horizonte, a senhora tem um trabalho que a senhora ama de paixão, que a senhora fala, a gente vê o olho da senhora brilhar. Então, agora, isso vai ser uma motivação depois de 60 anos da senhora. Olha que beleza. A senhora agora vai ter um companheiro, não vai desgrudar da senhora. Eu falei, não, eu sei que não vai. Então, agora, a senhora vai caçar outros rumos para a senhora viver a vida da senhora. A senhora vai lembrar de mim. Eu acho que esse cara eu nunca mais vou ver. Eu acho que não. Aqueles anjos, aquela coisa. Gente, mas foi incrível ele contando a história do pai dele. E o pai dele modificou depois do Parkinson. Gente, quando você fala, eu lembro... Eu te contei essa história nossa lá, na nossa live eu te falei isso. Não, eu senti, cada vez que você conta essa história, eu fico mais impressionado. Nossa, eu de arrepiar. Você dá uns detalhes que eu não sabia, cara. Pois é. E outra coisa que eu vou falar, sabe por que eu gosto de falar de parkinsoniano quando falam comigo? Eu sou parkinsoniana. Igual outro dia, ontem aconteceu um negócio rapidinho aqui no meu prédio. Aqui no meu prédio não pode subir motoboy. Não pode. A gente, eu moro no 3º andar, aqui não tem elevador, né? Porque há 34 anos, quando eu comprei o prédio, comprei o apartamento, eu não sabia que ia ter Parkinson. O Parkinson é bom subir escada. Aí o que aconteceu? O porteiro da noite ontem me liga
me fala comigo assim, Dona Cidinha, o motoboy não podia subir, não. E ontem eu não estava bem. Eu falei com ele, mas vai sim, eu não estou bem, vai subir. Ele falou, mas não pode. Eu falei, meu filho, eu sou parkinsoniana. Gente, o que é isso? Eu falei, 15 minutos de aula com o porteiro. Falei tudo com o porteiro que quero Parkinson. Dona Cidinha, não sabia. Eu falei, não, você não tem que saber, não. Eu tenho que falar. Aí, sabe o que eu fiz imediatamente? Nós temos o WhatsApp do síndico, mandei para o síndico falando que eu era parkinsoniana, mandei meu laudo de Parkinson e falei para ele que tem dia que não dou conta de descer a escada. Então, agora estão autorizados a subir, porque os outros porteiros deixam subir, esse não. Então, não, Cidinha está autorizado agora a subir o apartamento da senhora, não tem problema nenhum. Então, é isso aí, entendeu? Aí eu lembrei desse cara, entendeu? Falando, então, por isso que eu falo do parkinsoniano. Eu entro no Uber, todo Uber que eu saio, o cara tem aula de Parkinson. Porque eu sou lenta para entrar, sou lenta para... Gente, mas é isso. É a forma, né? A gente tem que falar. Então, as pessoas vão aprendendo o que é, né? Porque eu estava no grupo Coreia mesmo, da associação que eu participo, estava todo mundo falando disso, que ninguém sabe o que é Parkinson, você tem que falar nisso. Eu não falei nada do que é, eu falei assim, gente, Minas Gerais não pode saber o que é Parkinson, não. Mas o sul do país é impressionante, Paraná. As universidades estão todas juntas com o pessoal lá, Rio Grande do Sul, entendeu? Mas só que tem que ser o seguinte, ninguém sabe, então vamos nós falar quando a gente entra no Uber, ou aquele dia lá, né, que eu estava na farmácia. Então é isso, vamos falar, então, vamos ensinar para o povo o que é, então, o que é Parkinson. Por isso que eu falo que eu sou parkinsoniana, todo mundo quer saber. Parece que a gente é extraterrestre, né? E aí eu falo, não. Até porque, igual o Bruno falou, né, é 2 dedos do Parkinson é isso, que todo mundo confunde com Alzheimer, né? Então eu acho que é isso aí. E esse cara, quando todo mundo fala, né, aí todo mundo pensa, fala, não, gente, para mim, esse cara desse Uber, porque foi a coisa muito engraçada quando ele olhou para minha cara e falou assim, porque a gente só vai bater o Uber. E ele falou isso comigo. Ali eu já saí do Uber, subi as escadas, eu falei, gente, eu sempre lembro dele. Isso quando eu fico triste, a gente fica triste, gente, é normal, a gente não é leve de 24 horas, não. Onde que a gente está triste, né, e tal. É impressionante. É isso aí. A Claudiana quer falar. Claudiana, pode dizer aí, desmuda. Está muda? Pode ativar o seu microfone aí. Pronto. Diz. Não, é só aproveitando o gancho aí. As pessoas acham que quem tem Parkinson, a vida acabou, né? E assim, até um amigo meu me surpreendeu com isso. Eu morava na época em Fortaleza e eu vim passar o final de semana aqui na casa da minha família, né, no interior. Aí esse meu amigo chegou, ele me chamava de baixinha. Ele disse, baixinha, eu ouvi dizer que você está muito doente. Aí eu, não, estou sabendo não. Eu apenas tenho a doença de Parkinson, mas eu não sou muito doente, eu não estou muito doente. Aí ele olhou assim para mim, ele ficou sem jeito, né? Porque eu não sei, assim, interior, o pessoal já mata né? Já mata logo em terra. E esses dias também lá na academia, tipo, uma colega o Bruno acha bom, uma colega de Pilates, eu cheguei, né, no meu tempo off, eu estava tremendo muito, estava andando bem devagarinho, né, bem lento mesmo. Aí ela achou que eu estava brincando com aquilo. Aí eu disse, não, amiga. Aí eu fui contar, né, a história para ela, ela fala, mulher, porque você sempre chega aqui todo dia tão animada e hoje você chegou assim de outra maneira. Eu achei estranho, mas eu achei que você estava brincando. Aí eu fui explicar para ela como era a situação, né? Aí ela foi contar também da história da mãe dela que tinha câncer. E assim, a gente se ajuda uns aos outros quando você começa a conversar, você acaba escutando algo de bom das pessoas, apesar que não são todas, né? Que vêm com essas palavras abençoadas. E assim, Bruno, não desista, porque eu já tive numa fase muito pior do que eu estou hoje. E quando eu estava no meu momento ruim,
eu dizia, levanta, que você não é assim, você é forte e você consegue. Eu tenho, ainda estou com os meus momentos ruins, mas eu fico quietinha aqui no meu canto, não reclamo, sabe? A minha irmã mora comigo, vê, ela que me acompanha todos os dias e sabe que eu não reclamo. Ela não vê eu reclamando de nada, a não ser das dores, que eu tenho muitas dores constantes. Mas, assim, eu agradeço a Deus por estar viva e ter coragem, força e fé de continuar lutando. Não é porque Isso, nós temos Parkinson que a vida acabou, não. ótimo, ótimo. Muito Temos que dar ótimo. nosso... Tem duas coisas que eu queria pontuar, pode Rômulo, falar. pontuar para a galera, que é o seguinte. A primeira, a questão do contexto, que você falou, que é muito importante, porque muitas pessoas estigmatizam a doença. Porque é o seguinte, vamos remontar um pouco o passado, a história, o que que acontece. As pessoas não viviam muito tempo, antigamente. Viviam no máximo 60, 70 anos a expectativa de vida. Como a gente tem melhorado muito, então as pessoas viviam pouco tempo com Parkinson, as que tinham, que era 200 em cada 100 mil habitantes, uma doença em média com essa população. E nós, parkinsonianos, somos de 10 a 20%, então nós somos aí de 10 a 20 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então nós somos raros, porque uma doença é considerada rara quando ela é de 65 por 100 mil habitantes, né? Aí tá, as pessoas morriam antes de desenvolverem estágios mais avançados, etc. e tal. Outro ponto interessante é que os tratamentos também eram muito precários, ainda mais no Brasil. A Azilect chegou agora em 2015. Na Europa você tem a Azilect, aí, o Mesilato, você tem desde 2005, 2006. Então lá as pessoas viviam com mais qualidade de vida do que os brasileiros aqui. E os brasileiros que tinham condições de ter um atendimento, um acesso à saúde, à rede, etc. Aqueles que moravam no interior, no meu interior lá do Nordeste, tinha a maior dificuldade. Aí você tinha um tio-avô que tinha aquele problemão e não tomava medicamento, aquela coisa, e ficava aí, enrijecia, ficava duro em cima de uma cama. Aí as pessoas criaram aquele estigma de pensar assim, poxa, o Parkinson, meu Deus do céu, é uma sentença de morte, acabou. Você vai craquear em cima de uma cama e vai... Sim, fala aí, Claudinha. Eu tenho um exemplo na minha família que não teve nenhum tipo de tratamento, que foi o meu avô. Ele teve Parkinson, ele faleceu, aliás, ele se suicidou, né, na verdade, porque na época não tinha nenhum tipo de tratamento, não teve nenhum tipo de acompanhamento. Então, assim, eu acredito que, eu não sei muito assim da história dele, mas o pouco que eu sei é que, devido a esse acompanhamento, o apoio da família, que eu acredito que não tenha tido muito, né, em relação, porque naquela época, há 43 anos atrás, eu era novinha, não cheguei a conhecer ele, porque quando ele faleceu eu era novinha ainda, recém-nascida. E eu acredito que ele chegou a se suicidar porque entrou num caso de depressão, num quadro depressivo, né? E não teve nenhum tipo de acompanhamento na época. Então, eu uso isso para me inspirar mais e poder continuar. Nós temos hoje muito gancho para que a gente prolongue mais o nosso... Como é que se chama? Me ajuda, Bruno. Você qualidade de vida. Bem-estar. Exatamente, a qualidade de vida. Hoje nós temos muitos ganchos em relação a isso. E quando mais cedo começa, Claudiana, quando mais cedo você começa, mais prognóstico positivo vai ter, cara. Eu concordo muito com o Bruno, quando ele fala assim, que é um pedacinho desse tamanhozinho que é lá na substância negra, que o emaranhado do cérebro é tão imenso, gente, que tem coisa ali que está desativada e que vai ser ativada. Então, assim, o seu olhar para a vida, sempre fala, o seu olhar para a vida, conforme o seu olhar para a vida, que você nasce com ele muitas vezes, cresce com a família te reforçando, e muitas vezes você pode mudar, e que é possível mudar, é que tem que ser trabalhado. O seu olhar para a vida influencia esses neurônios dopaminérgicos. Isso é mais do que comprovado. Você tem, por exemplo, hoje, as pesquisas falam que
o tema felicidade, por exemplo. Felicidade é um tema da psicologia positiva. Quando os pesquisadores começaram a estudar a felicidade na década de 70, eles começaram a perceber que tinha uma carga genética de 50% da felicidade herdada do pai e da mãe. Ou seja, você já nasce metade da sua felicidade é geneticamente herdada. Olha que interessante. 10% só, 50%, mais 10%, os 10% é conforme a sua condição social, que você tem, as suas condições de vida básicas. E 40% são comportamentos proativos de felicidade. Você buscar a felicidade no seu dia, você buscar algo que te motiva, buscar algo que te faz feliz. E esses 40%, gente, tem que ser explorado. Porque aí você pesquisa mostrando que quem exerce os comportamentos pró a 40% consegue ficar até mais feliz que quem já tem herdado os 40% de felicidade. Olha que interessante, são 40%, 10% e 50%. Então, isso prova o seguinte, que o nosso olhar da vida, ele julga como você vai sentir a doença, porque a doença é um aspecto da sua vida. Ah, mas isso aí é uma mentira. É mentira para você que não acredita. Mas está aí para provar que tem pessoas que fazem disso. Eu sempre faço analogia. Se você coloca uma câmera de segurança numa loja, você está querendo procurar o quê? Bandido. Você imagina colocar uma câmera de segurança na loja e colocar um promotor de vendas lá. E ele fala assim, ó, eu vou ficar aqui 24 horas olhando essa câmera para ver qual é o vendedor que sorri mais. Ele vai achar o bandido ou quem está sorrindo? Vai achar quem está sorrindo, porque ele está procurando quem está sorrindo. É o foco que você dá para a vida. Verdade. Isso é treinável. Isso é treinável. Isso é treinável. Tem várias técnicas que você pode... Exemplo claro. A técnica da gratidão. Você acordou amanhã. Respira fundo. Sou grato por 3. Modifica. Sou grato por respirar um ar puro. Sou grato por... Nossa, eu comprei uma coisa tão legal ontem. Sou grato por ter recebido uma ligação de alguém. E outra coisa, pergunta. Ser grato por tudo, pelo mínimo que você recebe. Isso. O que eu posso fazer hoje do meu dia tornar um dia bem vivido? Por exemplo, qual a única coisa que eu posso fazer hoje que eu faço o meu dia melhor? Você está levando foco da sua mente. Por quê? Igual o Bruno, você mexe com software. A informação que você dá para o software, ele vai te dar como resultado. Se você dá dados ruins, ele vai te dar relatórios ruins. O nosso sistema é isso. Eu queria retomar um pouco também um ponto em relação ao que a Cidinha falou, que é muito importante. Assim que eu saí do Sara também, eu saí educando e evangelizando a respeito do Parkinson como motorista. Porque, assim, eu me senti no dever de desmontar, de desmembrar essa estigmatização que existe em torno da doença, né? Como a gente dizia, para os mais antigos, os nossos antepassados, as coisas eram muito mais difíceis. Às vezes não era só a doença em si que causava o mal a ele, às vezes outras situações, um estilo de vida desregrado, etc. e tal, que com o tempo culminaram e contribuíram para que a pessoa chegasse, né, a ter uma dificuldade maior. Hoje, com o acesso que nós temos à informação, inclusive as lives, toda essa discussão, esse debate, essas conversas, elas auxiliam muito na evangelização, digamos assim. Eu, por exemplo, me propus a criar vídeos informativos mostrando para as pessoas, olha, o Parkinson não é bem isso. Eu quero perguntar sobre isso. Eu já falo. Isso. Então, as pessoas vêm e me perguntam, poxa, Bruno, parece assim que você está lidando bem com a situação e tal. Eu falo, olha, eu tenho uma dificuldade ainda, óbvia, natural do processo, né? Mas eu quero ser realista, eu quero mostrar o que de fato está acontecendo. Eu não posso nem enxergar, aplicar um zoom sobre aquilo de uma forma muito grande, nem também diminuir, menosprezar. E é o que você encaixa com o que você falou, Romulo, da ideia de você ampliar as coisas, porque eu lembro de uma live que você participou com a Daniela, inclusive, que aí você se pergunta assim, olha, você aceita seus sintomas? Você está aceitando seus sintomas? E aí eu fui refletir e lembrar que no ano passado, de sintoma físico, eu estava pior. Mas como o meu psicológico não estava focando naquilo, não estava dando aquela devida atenção, eu lembro que você falou isso num vídeo também do seu canal, sobre a questão de você focar muito num aspecto e aumentar ele. Eu lembro até que você deu o exemplo da palavra, quando você repete ela várias vezes, você acha estranho. Aí eu pensei assim, rapaz, realmente, quando a gente passa a falar uma palavra várias vezes, a gente começa... Então eu lembro que ano passado eu estava pior e psicologicamente melhor do que hoje.
eu estou melhor fisicamente e psicologicamente ainda estou trabalhando, né? Mas aí eu lembrando disso, eu reúno nesse conjunto de pensamentos, de estratégias que eu tenho que criar, tenho que desenvolver para poder me ajudar a levar mais à frente, mantendo uma visão realista do que a gente tem pela frente, né, do que está por vir, etc. e tal, mas que não é algo assim também muito amedrontador, algo que vai te dilacerar, não é algo desse tipo. Não é algo fácil também, não é como se fosse uma gripe ou um resfriado, uma gripezinha, como diz um certo presidente. Mas assim, não é algo que deve ser menosprezado, nem muito também exacerbado e exaltado. Cara, a Cidinha quer falar, mas só comentar assim, são 9h37, só comentar assim, eu fiz um roteirinho de perguntas para fazer complementar o Bruno, ele me respondeu sem eu perguntar. Olha como é que essas almas se conectam. Cara, olha, me fala um dia seu, o que você acha do emocional no doente de Parkinson? Você pensa no futuro da doença? Como foi sua vida em termos de estresse? Como você pensa futuramente? Olha, isso aqui é conexão. Isso é empatia. Diz aí, Cidinha, depois eu quero fazer uma frase para você, Mark Quintana, impressionante. Seu pai não falou nada, mas vamos ver se seu pai lembra disso aí. Tem um tio, irmão do meu pai, meu pai tem 90, né? Então, os irmãos dele tem tudo assim, de 85 a 90 e poucos. Só teve um que morreu agora, que é o caçula, que morreu com o Covid lá. Quando eu falei que eu estava com Parkinson, sabe o que eles falaram comigo? Você está com beriberi? Antigamente, eles usavam o nome beriberi para o parkinsoniano, porque é aquele cara que ficava tremendo. Não sei se seu pai, que tem, né, um tempo aí de médico, se ele lembra dessa palavra. Aí um tio meu, eu comecei a rir, gente, eu não aguentei. Eu falei, gente, eu prefiro Parkinson, nós começamos a rir. Foi uma gozação, entendeu? Foi muito engraçado, porque foi no Natal, né? Porque eu comuniquei, que eu sou assim, eu já falo, eu não quero nem saber, né? E falei. Mas aí ele falou isso comigo, eu estou vendo a Claudiane falando aí, e aí ele falou comigo essa palavra. Eu falei, gente, que engraçado. Pois é, antigamente eles não sabiam o que era, então eles falavam, você está com beriberi, meu tio, gente, eu comecei, meu pai com Cidinha, mas era isso que a gente falava. Gente, eu faço um convite agora para vocês. Sente, para quem falou, para quem não falou, sente qual que é a emoção do seu corpo agora, depois dessas conversas. Olha o tanto que isso aqui foi dopaminérgico, Bruno. Tanto isso aqui foi recompensador. Cara, eu sempre me pergunto nas lives que eu faço, que eu participo de outras, o que eu aprendi na live daquele dia? Hoje eu aprendi que cada vez que eu entro aqui, de novo, eu posso estar cansado, eu saio melhor. Isso aqui é uma dose de remédio que eu estou produzindo. E segundo, quanto mais você está presente e escutar o outro, cara, mais você aprende, mais você fica com mais garra. E terceiro, é a vida de cada um da lição que tem que ser feita. Eu trouxe uma frase do Mark Quintana hoje, que antes da live procurou uma frase de impacto, e essa aqui é a frase que eu quero colocar para vocês hoje. Na escola, primeiro te ensina uma lição e depois aplica uma prova. Na vida, e a vida com Parkinson, primeiro te aplica uma prova. Depois você aprende uma lição. Ótimo, perfeito, Rômulo. E eu gostaria também de acrescentar, suplementar, porque a sua fala já foi completa por si só, dizer uma frase também de Jean-Paul Sartre, que ele fala que a vida não é o que a vida faz da gente, mas o que a gente faz com que a vida faz da gente. E Benjamin Disraeli fala que a vida é muito curta para ser pequena. Então, assim, ainda mais nós parkinsonianos, assim, nós temos um sentimento de brevidade mais exacerbado um pouco, mais aguçado. A humildade também costuma bater mais a nossa porta, porque a gente vê que, apesar de a gente ser um potencial, a gente também é suscetível. A gente vê que a gente entrou na vida. É como se a vida desse aquele recado assim, olha, quando você cresce, que sai de casa e se casa, ou vai morar sozinho, tem seus filhos, paga boletos, etc., você pensa, você recebe uma mensagem da vida como se ela tivesse dito assim, seja bem-vindo à vida adulta. Autoresponsabilidade. E acho que nós, parkinsonianos, a gente recebe a mensagem assim, olha, seja bem-vindo à vida. A vida Ou seja, você está aqui...
Você viveu como se nada fosse de acontecer, como se você tivesse tudo bem, tudo certo, e correndo para cima e para baixo. E aí vem algo que diz, opa, vai com calma, vai devagar, porque você já teve pressa. E leva esse sorriso. Cara, que conversa, gente, que conversa boa, né? A Não, bola, olha lá quantas horas. acho que foi igual um jogo de tênis, a bola não para. Nossa lá, 21h42. E essa live tá igualzinha que ele fez com o outro cara lá. Foi 1 hora que a gente não viu passar, né, Bruno? A gente não viu passar, Incrível. não. Meu pai apareceu, Não. Bruna tá aí também, Viviane tá aí, uma pessoa, nós jogaram, a Bruna é minha namorada, você sabe, né? Essa aí tá me dando sentido da vida. Eu não sabia que a Bruna era sua namorada, não. Ó, E a Xará, olha aí. Mas eu fico muito feliz de ver as pessoas. Eu nunca imaginava, eu até falo ao meu pai que assim, quando eu vi uma vez jogar um tênis um tempo atrás aqui em Brasília, eu joguei tênis um dia à noite, tinha um pai e um filho jogando tênis. Acho que eu já contei a história que eu vi um pai lá jogando tênis com o filho, o pai tinha 60 e o filho tinha 30. Falei, caramba, rapaz, um dia eu quero jogar tênis com o Matheus ou com o Davi. Aí semana passada me veio uma reflexão, olha, eu joguei tênis com meu pai semana passada. Olha que legal. Eu joguei tênis com meu pai, isso foi cara, é um sonho que eu não imaginava que eu viver. Meu pai dando aula é uma coisa que eu estou promovendo, olha que legal. E deu show semana passada. Vocês viram que deu show, né? Não. Deu show. Mas aí, pai. Não, mas vou falar uma frase. Não, aliás, é um tema de uma crônica. Boa noite a todos. Eu estou aqui eu estou só aqui sorvendo a interação de vocês. E eu tinha preparado até algumas coisas, mas isso se tornou desnecessário durante as apresentações, as falas. Mas eu quero lembrar o Rubem Alves, o Rômulo, nós falamos dele essa semana. O Rubem Alves, todos vocês sabem, não sei, ele é um clássico parkinsoniano, viu, Cidinho? E ele trabalha até hoje. E eu sou fã do Rubem Alves desde quando eu interpretava os textos dele no meu colegial. Isso já se foi há muito tempo, né? Quero lembrar a Claudiana que quando ela era bebê, eu estava me formando em medicina, né, que eu já fiz 40 anos de formado. E existia, sim, um tratamento para Parkinson, né? Já existia. Só que nossa medicina, na época, né, era ainda a medicina pouco socializada, não era o SUS ainda. O SUS foi estabelecido e configurado na Constituição de 1988. Eu formei em 79. Então, não tinha realmente uma disseminação grande das equipes, da medicina de família, dos postinhos, no Brasil todo. Portanto, esse pessoal de alta vulnerabilidade ficou desassistido. E foi uma dó, foi uma pena. Eu fui a muitos locais desses fazer meus estágios. Mas voltando, o Rubem Alves, ele dá um exemplo de uma crônica dele chamada Tênis e Frescobol. Alguém já leu essa crônica? Isso foi uma interpretação de texto que a gente foi submetido numa prova. Né? O que a gente tira do texto é o seguinte: o tênis é uma jogada de estratégia, onde você desafia, através da bola e da sua tacada, desafia o seu oponente, quase que. Não é verdadeiramente um jogo, é um teste de agilidades que você treina o seu oponente quando quer. E o frescobol é aquele que as condições são mais inadequadas, você está numa areia pegajosa e você coloca a bolinha na raquete do outro. Você tenta colocar, porque se a bolinha cair na areia, perde a graça. Né? E geralmente frescobol a gente joga com as pessoas da nossa afinidade, não é competitivo, é colaborativo. Então vem aí o que o Rubem Alves é até hoje. Ele é um educador maravilhoso, ele é um parkinsoniano e ele me ensina muito até hoje. Ele ensina até o que a Claudiana faz, que é a meditação. Né? Ele ficou doente, ele tem uma outra crônica que fala sobre como ele se comportou doente, sentado
numa cadeira de balanço, na varanda da casa dele, vendo insetos, pássaros, olhando a cor correta da folha que ia amarelando, e ele tirou muita coisa dali, né? É o que o Bruno tem mostrou para nós também nessa palestra, né? O que o Bruno mostrou, a meditação, a capacidade de envolvimento. E agora eu vou falar de ciência. Existem regiões cerebrais comprovadamente que são consideradas a área de conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso corpo, com a nossa mente. Uma delas é a glândula pineal e há outras regiões aí paralelas, são consideradas como o nosso terceiro olho, né? É o olho que enxerga a outra dimensão, que não é tempo e não é espaço. E essa região produz neurotransmissores, ativa outras, e ela está deficiente também na doença de Parkinson, né, de dopamina, de neurotransmissores, o que provoca deficiência também, né, de toda a cascata da dopamina, que é a noradrenalina, que é a serotonina, né, e isso vem a levar aos estados de depressão, de insatisfação com a vida, de déficit, queda do humor, alterações do sono, alterações cardiovasculares, taquicardia ou bradicardia, problemas respiratórios, digestivos, urinários, etc. Então, existe uma conexão, sim, que está sendo estudada, tem cientistas pesquisando no Brasil e também no exterior, com imagens, com tudo, para descobrir essas áreas que conectam a nossa área de meditação, de sintonia com outras esferas, com o nosso raciocínio. Então, podem acreditar, o que vocês fazem aí é um grupo cooperativo, o que vocês fazem aí não é um grupo de comadres, o que vocês fazem aí é uma colaboração extrema, com fundamento científico, que vocês não são bestas, vocês estão lendo, vocês não põem o pé em armadilha, e isso tem que ser mantido. E o alto astral, o otimismo, ele é animador, ele produz a felicidade e conforto. A gente aprende em medicina que tudo fica melhor para o paciente quando ele conhece, quando ele é bem orientado, ele sabe do que ele é capaz, do que acontece com ele. Então, é preciso conversar e explicar as coisas. Era isso que eu queria dizer a vocês. Pai, vou te desafiar depois a dar uma aula nossa, que seja de meia hora, sobre o nervo vago, a fisiologia do nervo vago, né? As conexões do nervo vago, que fala-se muito dele como conexão da glândula pineal também, de produzir bem-estar no corpo, né? Reequilibrar. Eu acabei de ver uma classificação aí de estados evolutivos da queda da dopamina, né? Sim. E o primeiro estágio é a ascensão, ela é veiculado pelo tronco cerebral nos núcleos do nervo vago, que estão lá no tronco cerebral. Vai ascendendo lá para o mesencéfalo, o Bruno andou lendo sobre isso, e vai atingindo as áreas de raciocínio, de decisão, até atingir as áreas das emoções, que está no hipotálamo, que está em outras regiões, que provocam essas alterações muito sérias que a gente enfrenta com o evoluir da doença não controlada, não tratada. É o estágio 3. Depois a gente pode falar sobre isso. Desafiado. Gente, mas o Dirceu, boa noite. O Dirceu chegou agora, mas já pegou uma parte boa da live, né, do Trajetórias. Vou colocar lá no YouTube a junção das duas lives, uma só. Mas eu fico muito feliz de novo. Agradeço a todo mundo que veio. Todo mundo chegou na hora certa. Se alguém chegou tarde, chegou na hora certa, no fim da sua hora. Nós estamos juntos sempre aí. E que tenho certeza que cada um recebeu essa live hoje e está levando alguma coisa como aprendizagem. E é isso que a gente espera sempre. Beleza? Um grande abraço. Um beijo a todo mundo. Rômulo, valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Esqueci de agradecer você no final. Obrigado. Adorei a participação também do seu Álvaro aí, perfeita. Nossa, incrível. Eu queria só arrematar rapidamente, assim, falar um pouquinho. Eu já sei que está estourando o tempo, mas falar sobre a questão da espiritualidade, que é muito importante. Eu, particularmente, exercito ela. E, para mim, assim, a vida ela não se resume a isso aqui. A físico-química, ela há algo além. Para mim, há um propósito em tudo isso.
Eu acho que há sempre um propósito, seja aqui ou seja em outra esfera. A vida não se resume a isso aqui. Então, a gente precisa se manter firme, otimista, acreditando que há algo melhor por vir sempre. E se espelhar naquela plantinha que, numa região inóspita ali no vulcão, ela ainda insiste em viver, ainda luta pela vida e está lá. Você olha para ela, você fala, poxa, como é que pode? Aqui no vulcão, em erupção, a lava escorrendo, descendo, e ela está ali, ó. Então, são exemplos de vida que a gente olha e observa, e ainda mais agora a gente percebe melhor, que nos dá força e ânimo para seguir em frente. Eu agradeço mais uma vez, Rômulo. Foi um prazerzaço, assim, uma dopagem de dopamina lá em cima. Eu vou dormir agora, daqui até 10 horas da manhã amanhã. Pois é, que bom, cara, que bom. Muito bom. Eu demoro, depois dessa slide, eu demoro a dormir, mas eu comecei a ter um mecanismo de calmar a mente, de tranquilizar. É isso aí, gente. Um abraço. Obrigadão. Até a próxima. Valeu demais. Até a próxima. Tchau.